Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aí a respeito de transformações geométricas, tá certo? E vamos falar aí também sobre simetria, simetria de reflexão, rotação, translação, enfim, tá certo? Então, ó, primeiro, né, para a gente falar aí a respeito de simetria, né, o que seria aí um objeto que tem a de simetria axial, tá? São objetos, gente, que têm assim, vamos dizer, ó, uma parte igual à outra, né? Ó. Se você consegue dividir ao meio, se você colocar um eixo, a parte esquerda fica igual à parte direita. Então nós falamos aqui só que, vamos dizer, igual só que invertida, né? Então é isso daí que nós vamos chamar aí de simetria, que a gente chama simetria axial, tá bom? É... Nesse caso, tá, gente? Essa construção aqui, né, o Taj Mahal, né? Se eu traçar uma linha bem aqui assim, ó, o que a gente percebe, né? Ó, que o lado esquerdo fica simétrico ao lado direito, né? Isso daqui a gente pode perceber, tá, gente? Se a gente colocar aqui um espelho, deixa eu colocar aqui um espelho aqui para vocês, ó, né? Olha aqui, olha a imagem lá, né? Ó. Se eu colocar o espelho bem em cima desse meu eixo, né? Olha lá que legal. Ó. Você tem a imagem, tá? Do Taj Mahal por completo. Por quê, gente? Porque nós temos aqui, ó, uma reflexão, né? A reflexão da parte esquerda fica refletida lá do lado direito. Então, ó, fica exatamente igual à figura. Ó. Tirar a figura aqui para vocês verem novamente. Olha lá, ó. Olha que legal, né? Então, isso daqui nós falamos aí, ó, que essa construção, né, ela tem aí uma simetria de reflexão, ou a gente chama simetria axial aí, tá bom? Pessoal, olha se esse objeto aqui, né? Essa ambulância aqui, né? Vocês já perceberam, gente, que a ambulância, né, ela tem a escrita, né, ambulância de maneira invertida, né? Tá certo? Qual é o intuito disso? Quando uma pessoa está olhando, né, o carro está à frente dela e vai olhar pelo retrovisor, ele vai ver essa imagem aqui, ó, quer ver? Olha lá, vamos dizer que esse meu espelho aqui vai ser o espelho retrovisor, né? Olha lá a imagem que ele vai ver, ó. Certo? Vai ver a ambulância escrito aí de maneira normal, ó. Tá certo? Olha lá. Ok? Isso daqui, gente, nós falamos aí reflexão, simetria de reflexão, né? Ó. Então toda a sua imagem ela vai ser invertida, né? Ok? Inverte assim os lados da ambulância, inverte-se as letras aí também, né? Então isso daí que acontece aí, tá bom? Uh, Pessoal, várias figuras elas têm eixos de simetria, tá? Ó. Então tá aí. Quando as imagens têm a mesma forma, porém ficam invertidas em relação a uma reta, chamado de eixo de reflexão, tá? Ou às vezes a gente fala eixo de simetria, tá? Dizemos que elas apresentam simetria de reflexão ou simetria axial, né? Então, por exemplo, tá, gente? Essas figuras aqui, elas têm simetria, tá, gente? Então, ó, por exemplo, essa figura aqui, ó, eu poderia traçar o meu eixo de simetria aqui, ó. Tá, o lado esquerdo ficaria simétrico ao lado direito. Essa daqui em formato de T, também, ó. O lado direito simétrico ao lado esquerdo.
Aqui em formato de U também. Tá aqui, ó. Ok? Agora, tem figuras que têm mais de um eixo de simetria. Por exemplo, essa figura aqui, gente, ó. Eu não poderia dizer que o lado direito é simétrico ao lado esquerdo, né? Só que eu também posso falar, ó, que o lado de cima também é simétrico ao lado de baixo. Certo? Olha lá. Conseguem perceber essa diferença aí, ó? Olha aqui, ó. Né? Olha lá. Esse lado assimétrico é esse. E aí eu posso colocar aqui também, ó. Olha lá. Ó, o lado de cima também é simétrico ao lado de baixo. Perceberam aí a diferença, né? E essa figura aqui de cima? Essa figura aqui de cima, gente, ela vai ter, ó, simetria aqui. Ela vai ter, ó, simetria aqui. Essa figura aqui não é regular, tá, gente? Parece, né, ó, que ela é um octógono regular, mas se vocês prestarem bastante atenção, ó, esse lado aqui é menor do que esse aqui, ó, tá bom? Então ela não é uma figura assim regular. Senão ela teria mais eixos de simetria ainda, tá? Ó, eu posso traçar aqui, ó. Aqui também seria um eixo de simetria. Aqui também seria um eixo de simetria, ó. Aqui. Quatro eixos. Se os lados fossem iguais, tá, gente? Se fosse um octógono regular, eu poderia dividir ainda assim, ó, de ponto a ponto. Mas como não é, então só vai ter aí esses quatro eixos aí de simetria aí, ó. Tá ok? Certo? Então percebam, tá, gente, que as figuras elas podem ter mais eixos de simetria aí também, né? Ó, tá? Dá para você construir aí uma figura simétrica, tá, gente? Por exemplo, né, ó, se eu pegar aqui um papel, né, ó, tá? Dividir ele ao meio aí, ó. Vamos dividir ele ao meio aqui. Deixa eu dobrar bem. Ó. Deixa eu fazer uns recortes nele. Mais ou menos, tá, gente? Não vai ficar aquela coisa assim, né? Mas só pra gente ver aqui, ó. Deixa eu cortar um pouquinho mais aqui. Vamos ver aqui o que dá. Só dar uma acertada. Bom, pessoal, cortei assim, né? Um papel aqui ao meio. Ficou assim, né? Ele dobradinho ao meio. Ó, a gente abrir aqui, ó, vai ficar aí uma... Tá aí. Ó, uma menininha aí, né? Certo? Aqui, gente,
Perceba que só de eu ter dobrado ele ao meio, né, ó, já ficou aqui o meu eixo de simetria, ó, né? Nós falamos, tá, gente, que, que nós, o nosso corpo humano, nós temos simetria, tá, gente? Ok? Só que a gente só tem um eixo de simetria, né? Parte de cima é simétrico, a parte de baixo não é, né? Ó. O nosso lado direito ele é simétrico ao lado esquerdo. Quando nós falamos que tem apenas um eixo de simetria, nós falamos assim que é uma simetria chamada de bilateral. E quando nós temos assim mais de um eixo de simetria, né? Eu vou dar uns outros exemplos assim para vocês também, tá, gente? Nós vamos ver aí como é que fica. Tudo bem, gente? Olha lá, ó. Certo? Isso daqui dá para você fazer uma figura assim, dá para você fazer como se fosse um coração, só que daí você tem que fazer a metade dele, né? Tá? Aí depois você recorta, fica aí, tá? Bom, continuando aí, gente, falando ainda a respeito de simetria radial, né? Simetria radial, não, desculpem, simetria axial que eu estou falando aí, tá? Simetria de reflexão que nós falamos, tá? A gente pode falar tanto de reflexão, tanto simetria axial aí, ok? Pessoal, tá vendo o eixo de simetria aqui da borboleta? Gente, ó, tem certos detalhes, tem certas coisas assim, né? Certas que a gente não coloca assim em consideração, né? Tá? Então vamos ver, a gente tem algumas manchas aqui que tem de um lado da asa, não tem do outro, mas enfim, né? Esse animal, né, essa borboleta, ela é um objeto que tem simetria, né? Ok? Simetria de reflexão. Olha a nossa aranha aqui também, ó. Olha lá. Também um objeto que tem simetria também, né? O lado esquerdo dele simétrico ao lado direito. Pessoal, vamos supor que eu tenho aqui essa figura, essa letra, né? Essa letra F. E eu quero fazer a simetria dessa letra em relação a esse eixo Y aqui, ó. Então, ou seja, gente, ó, quando eu vou fazer simetria, eu tenho que pensar que cada ponto, vamos dizer, ó, esses pontinhos aqui, ó, da figura, eles têm que estar a uma mesma distância do eixo para eu desenhar a figura simétrica. Então, ó, eu vou desenhar o simétrico desse ponto. Tem dois quadradinhos aqui, ó, dois quadradinhos para cá. O simétrico desse, aqui. O simétrico desse, ó, 5 quadradinhos. Então você pode ir contando. 2, 3, 4, 5. Tá? Simétrico desse. E você vai fazendo o simétrico de cada um dos pontos aí, ó. Tá? E aí, gente, ó, você liga a sua figura. Lembra lá quando eu estava mostrando para vocês a ambulância, né? Ó, a imagem ela fica invertida, né? Ó. Então, ó, quando você vai desenhar a letra, ó, ela vai ficar invertida também, certo? Se eu fizesse a simetria dessa letra em relação ao eixo X, né, ou seja, aqui para baixo, eu vou utilizar isso aqui como meu eixo de simetria, eu vou desenhar ela aqui para baixo, ó, tá? Mesma coisa, eu vou fazendo aqui a questão dos pontos, né? Mas eu vou desenhar ela aqui para baixo, ó. Tá certo? Então ela ficaria assim, ó. Inclusive, tá, gente, eu poderia também desenhar a simetria dessa figura aqui, ó. Ó, também daria para a gente fazer. Ou a simetria dessa aqui para baixo, ó. Certo? Então você tem aqui, ó, as letras, né? Letra F, só que elas
com simetria aqui, né? Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui no nosso espelho, só para vocês verem, né, gente, que tem essa simetria de reflexão. Ó, vamos ver aqui, ó, a borboleta aqui primeiro, né, ó. Opa, deixa eu colocar o eixo aqui direito. Aí, ó, tá vendo? Se eu colocar aqui, ó, olha a aranha ali também, ó, tá certo? Né? E olha as letras aqui também, ó. Se eu colocar a letra aqui, ó, olha lá como é que ela fica, né? Ó. A única coisa é que as cores ali eu coloquei diferente, né? Mas, olha lá, ó. Certo? Mas, ó, a simetria delas aqui. Vamos ver aqui, em relação ao eixo X, ó. Olha lá. Ok, gente? Tá? Isso daí é simetria de reflexão, né? Fala de reflexão porque se fosse refletida no espelho, ficaria exatamente dessa maneira aí. Tá certo? Então, ó, fazer mais uma figura aqui, tá? Simetria de reflexão. Como eu falei para vocês, se preocupem com os pontos, tá, gente? Ó, tem 2 quadradinhos aqui, então eu vou colocar 2 quadrados aqui. Um quadradinho até o eixo, um quadradinho, 2, 2, 3 quadradinhos até aqui, ó, até esse ponto. Então conta 3 aqui. E 3 aqui de novo, conta 3 aqui, ó. Então essa minha figura, ó, ela vai ficar, se eu for fazer aqui o simétrico dela, né, ó, ficaria assim, ó. Ela inverte aí o seu formato, tá certo? Essa daqui, como não tem muita dificuldade, né, gente? Essa daqui não precisa nem analisar muito os pontos, né? Porque ela não tem nenhuma inclinação em relação ao eixo, né? Então fica fácil da gente fazer a simetria dela aí, tá bom? Pessoal, agora olhem só essa figura aqui, né? Essa figura, gente, nós falamos que ela tem uma simetria que a gente chama de simetria radial, né? Se a gente pensar ali no centro dela, né? Eu poderia traçar aí alguns eixos aí de simetria, né? Olha aqui, ó. Tá? Poderia aqui, essa estrela do mar aqui, ó. Poderia traçar um eixo assim, né? Poderia traçar um outro eixo aqui assim, nessa ponta aqui, ó. Olha lá. Poderia traçar um eixo aqui. Olha quantos eixos vão ter essa figura aqui, gente, ó. Poderia traçar um eixo aqui. Poderia traçar outro eixo aqui. Agora parece que acabou. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Não. É importante, tá, gente? Quando você tem um exercício como esse, a quantos eixos tem essa figura? Você já vai contando, tá? Ah, tem um aqui, né? 2, 3, 4, 5, né? Esse daqui faz parte desse. Então, ó, tem 5 eixos aí, tá certo? Então, ó, isso daqui nós chamamos que é uma simetria radial, tá, gente? Que a gente tem várias aí na mesma figura aí. Tá ok, ó? Ó, olha aqui um outro exemplo. Essa figura aqui, ela ainda tem mais eixos ainda, não sei se vocês estão percebendo, tá, gente? Mas ela é uma figura completamente harmoniosa, tal. Então, ó, ela tem aí vários eixos aqui, ó. Tal. Eu poderia traçar o eixo aqui, ó, tanto aqui quanto aqui nessa bolinha aqui também, ó. Se eu traçar aqui na bolinha, ó, também o lado, um lado vai ser simétrico ao outro aqui, ó, tá? Então você poderia dar a volta aqui, né? Ó, em cada ponto aqui você poderia ir traçando aqui. Você teria vários eixos, também é uma figura
com simetria radial, tá certo? Então, ó, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eixos de simetria aí. Então ela tem mais eixos de simetria aí, ó. Cada pontinha aqui você pode traçar um eixo que vai dar certinho aí, tá bom? Então nós também vamos falar que isso daqui é uma simetria radial, tá certo? Pessoal, depois nós vamos falar aqui a respeito da simetria de rotação. Como o próprio nome diz, né, gente? Nós vamos rotacionar a figura. Então, ou seja, né, perceba aqui essa pá, vamos pensar aqui só no moinho, aqui, né, nas pás do moinho, tá? Perceba aqui essas pás, gente. Se eu pegar essa pá aqui, ó, virar para cá, ela vai ficar exatamente nessa posição. Então, ou seja, nós estamos falando que nós estamos rotacionando, né? Estamos girando. Depois aqui, tá certo? Então, ela não altera a sua posição, ela só está girando e mantém aqui a sua, o que nós chamamos simetria de rotação, tá? Então, seu formato, seu jeitinho aí, né, ó, tá? Só vai alterando as posições com o giro, tá certo, gente? Então, isso daqui nós chamamos simetria de rotação. E por último, pessoal, mais um tipo de simetria. Aqui nós vamos falar simetria de translação. Gente, ó, translação, quando você fala transladar, tá, gente? Você muda a posição, mas sem alterar a sua figura e sem girar a sua figura, tá, gente? Então, ó, vamos dizer, você tem a sua figura aqui, ó, por exemplo, esse cavalinho aqui, ó. O que foi feito aqui? Simplesmente ele saiu daqui e veio para cá, ó. Então, ou seja, ele só afastou, a figura manteve o seu desenho, só afastou para cá. Saiu daqui, veio para cá, tá? Cavalo branco, a mesma coisa, ó, certo? Então você tem várias figuras iguais, né? Só em posições diferentes aí, né? Tá? Então a gente fala transladar é você deixar a figura do mesmo jeito, só afastar ela. Subir, ir para a direita, ir para a esquerda, subir, descer. Você está fazendo aí o que nós chamamos aí a simetria de translação, certo? Aqui, gente, também nós temos translação também, só que nós temos mais figuras, tá, gente? Por exemplo, ó, essa figura aqui, tá vendo? Ó? Foi feita a translação dela, ó, ela veio pra cá, ó. Tá certo? Essa daqui, ó, olha a translação dela, ó. Tá igual aqui, ó. Né? Essa daqui, ó, tá igual aqui, ó. Tá certo? Então a gente faz a translação também, só que eu tenho mais figuras, ó. Né? Olha esse pássaro aqui, né, ó, que ele está voando aqui, ó, com o biquinho para baixo, as asas para cima, ó, ele se repete aqui embaixo aqui também, ó. Tá certo? Então vamos dizer, você tem figuras sendo repetidas, né, ó, só que, né, nós temos várias figuras. Se você pensar aqui os pássaros amarelos aqui, não, tem vários pássaros aqui diferentes, todos eles amarelo, né? Então, ó, esse daqui, ele está na mesma posição desse. Aí eu vou pegar, por exemplo, ó, esse aqui, ó, ele está na mesma posição desse daqui, né? Esse aqui que está aqui, ó, ele está na mesma posição aqui desse aqui assim, né? Deixa eu ver. Desse aqui assim, ó. Tá? Então vamos ver, nós temos várias figuras, tá? Ó, mas ocorreu a translação também, ó. Esse daqui desceu, esse aqui foi para a direita, por exemplo, tá? Ó, esse daqui desceu e foi para a esquerda. Então, enfim, isso daí é fazer a translação, que é a mesma coisa que acontece também nessa última imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Certo? Vamos procurar figuras parecidas aí, gente. Ó, por exemplo, ó,
essa borboleta verde aqui, ó, ela aparece aqui, ó, certo? E ela aparece aqui embaixo aqui também, ó. Ok? Então essa daqui fez uma translação para a direita, fez uma translação aqui para baixo, enfim, né? Se você pegar aqui, deixa eu ver uma outra aqui. Olha essa borboleta azul aqui, ó. Tem uma outra na mesma posição aqui, ó. Tá certo? Então vamos dizer, você tem figuras diferentes, ó, essa daqui com essa daqui também, ó. Olha lá, né? Então você tem diversas figuras, tá? Mas essas figuras elas também têm essa simetria aí de translação. Figuras com o mesmo formato em posições diferentes, tá certo? Isso daí é simetria de translação. Você mexer aí na figura, tá? E modificar aí a posição. Pessoal, uma última coisa aí para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui como que a gente pode fazer uma figura, tá? Olha lá. Pegando uma folha aí, um quadrado, tá? Eu vou dobrar ele ao meio, vou dobrar ele ao meio novamente, certo? Duas dobrinhas aqui, fazer mais uma, fazer 3 dobras aqui. Nosso papel meio grosso. Fazer mais uma dobrinha, tá, gente? Ó, tô fazendo 4 dobras. Quando você faz 4 dobras, não perca o seu centro, tá, gente? O meu centro tá aqui. Toda vez que eu fui dobrando, eu fui segurando aqui o meu centro, tá? Senão fica errado, tá? Então, ó o meu centro aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar de novo. Dobrei aqui. Dobrei ao meio de novo, segunda. Dobrei a terceira, sempre aqui, ó, com o centro aqui, tá? Dobrei a quarta vez, tá? Aí, pessoal, ó, vou fazer aqui um recorte. Esse papel tá meio grosso, tá, gente? Se você faz com um papel mais fininho, fica mais fácil de fazer o desenho, tá? Ó. Corta meio assim, ó. Parecendo uma casquinha de sorvete. Aí, ó, dá uma arredondada aqui, ó. Tá? Mais ou menos assim. E aí, gente, você faz uns recortes assim meio aleatórios aqui, ó, tá? Eu vou fazer alguns aqui só para mostrar para vocês aqui. Aqui. Deixa eu ver se já soltou aqui. Aí. Olha lá, fiz um recortinho aqui. Vou fazer um recorte aqui do outro lado aqui também, ó. Dá até medo da tesoura cortar o negócio inteiro aqui. Tá aí. Certo? Dá para você ir fazendo assim uns recortes a mais. E aqui, ó, fazer só mais um para não ficar muita coisa. Tá, ó. Deixa eu só tirar esse pedaço. Aí, tá? Então, ó, fiz aqui alguns recortes, tá, gente? E aí, a hora que você abre, você vai ter aí um certo desenho aí, né? Tá certo? Uma figura que dá para você ter aqui, ó, uma simetria, né? Você tem várias simetrias aí. Se você faz com um papel mais fino, gente, dá para você fazer assim mais recortes, fica mais bonito ainda, tá? Quanto mais recortes você fizer, mais bacana vai ficar aí, ó, o que a gente chama aí de mandala, né? Ó, tá? Que é essa figura aí que ela tem uma simetria aí. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Espero que tenha tirado aí algumas dúvidas de vocês a respeito de simetria, transformações geométricas, né?
Bons exercícios para vocês, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, turminha. Abração a todos aí. Tchau, tchau.